esse é um comunicado aos pacientes brasileiros. Meu nome é Marcelo Cacheta, eu sou médico e eu gostaria de me apresentar dizendo o seguinte: desde 81 que eu trabalho com o SUS, 100% SUS, e atualmente eu trabalho num hospital filantrópico. E eu não tenho vinculação com nenhuma partido político, nunca tive, não tenho e nunca terei. Também não tenho vinculação religiosa, com nenhuma associação religiosa, nenhuma associação médica. Portanto, eu não estou aqui defendendo interesses políticos ou de médicos ou de religião ou do que quer que seja. Não estou querendo paciente. Inclusive podem ligar para o hospital onde eu trabalho e tentar marcar consulta. Eu não atendo consultas particulares. Eu atendo 100% pacientes do SUS, sempre atendi no hospital filantrópico. Portanto, eu também não estou querendo dinheiro, não estou querendo emprego público. E eu venho alertar o paciente brasileiro por uma coisa que está acontecendo, que não é divulgada, porque, infelizmente, o governo está em guerra com os médicos. E não estou aqui defendendo o médico e eu acho que médico seja bonzinho, não. Pelo contrário, eu acho que, por ser um curso muito competitivo, um curso que até então era difícil entrar no vestibular, então os médicos, de modo geral, muitos são ambiciosos, são às vezes até orgulhosos, agressivos. Então não estou defendendo também a classe médica de nada. Inclusive porque eu, de certa forma, não deixo de ter meus defeitos, e como uma grande parte dos médicos. Só que isso é uma coisa. Outra coisa é a campanha que o governo está fazendo contra todos os médicos do Brasil. A campanha que acaba que talvez o paciente não interesse muito, mas no final das contas o interesse maior é o seguinte: hoje você, paciente brasileiro, a partir de hoje, você que vai num hospital, chega numa UTI, por exemplo, você pode estar sendo atendido, seu parente, seu filho, sua mãe, pode estar sendo atendido no UTI por uma pessoa que não é médica. Simplesmente isso. Que não tem formação médica, não fez uma faculdade, não cursou, não fez as matérias de uma faculdade, não passou por estágio de hospital, não é treinado para diagnosticar, para prescrever, para fazer procedimentos médicos, procedimentos em doença. Por que está acontecendo isso? Você pode me perguntar, mas é um absurdo. Mas é o que está acontecendo. Hoje, no Brasil, a partir do decreto presidencial, você não precisa mais ser médico para diagnosticar doenças e nem para prescrever tratamentos. Esse é um ponto. O outro ponto é que o governo está trazendo, vocês sabem disso, está trazendo pessoas que fizeram cursos no exterior, que dizem que é curso médico. Alguns cursos chegam a ter 3 anos e meio de duração, e essas pessoas que se dizem médicas estão sendo contratadas, até em regime escravo no Brasil, para prestar serviços médicos, como se fossem médicos. E essas pessoas não precisam fazer como 400 mil médicos brasileiros precisaram fazer, estudar, fazer provas e validar o seu diploma. Essas pessoas estão vindo aqui sem precisar validar os seus diplomas, ou seja, você não sabe, ninguém sabe se elas são realmente capacitadas para serem médicas ou não. Eu, como a maioria dos médicos brasileiros, nós não temos nada contra os cubanos ou venezuelanos, quem quer que seja, vir trabalhar no Brasil. Desde que ele tenha, evidentemente, cursado medicina e feito as provas, assim como todos os médicos brasileiros fazem. Com isso, eu já falei para vocês que eu não quero paciente, eu não quero dinheiro, eu não quero emprego, eu não quero nada. Qual a preocupação que eu tenho? É de ter estudado, ter me esforçado e ainda ralar tanto ainda como a gente rala dentro de um hospital e não ser valorizado. Porque se você não tem se um profissional que não é médico, que não tem formação, assim como o próprio decreto feito da regularização da medicina, hoje ele fala isso, que você não precisa ser médico para diagnosticar a doença, para prescrever. Então, isso é uma síntese, estão rasgando simplesmente os diplomas médicos de milhares de pessoas que se esforçaram. Esse é o ponto, mas para você, paciente, o ponto não é fundamental. O ponto fundamental é que hoje, a partir de hoje, você,
a sua família, os seus filhos, podem estar na mão de pessoas que não são capacitadas, graças ao nosso governo. E por que isso? Por que o governo fez isso? Você pode se perguntar. É porque ele precisa de médicos, ou pessoas que se dizem médicos, dentro de um sistema público que hoje está falido, que é o SUS, que não tem o que ele paga, as condições que ele fornece de trabalho, falta de estrutura, falta de condições até psicológicas para o médico trabalhar, falta de laboratório, falta de hospitais, falta de outros profissionais, falta de instrumentos, de centros cirúrgicos, falta de tranquilidade psicológica para o médico trabalhar. Os médicos brasileiros não querem assumir essas posições. Então o governo, para bancar esse sistema que não está funcionando, ele está trazendo médicos ou pessoas que dizem médicas, por exemplo, de Cuba, para trabalhar ganhando R$1.000 em regime escravo. Eles não podem sair daquelas regiões, eles não podem trabalhar em outros lugares, eles não podem pedir asilo no Brasil, porque na verdade, eles estão presos politicamente e ao seu país, a Cuba. Então, criou-se esse regime escravo para algumas pessoas que vêm trabalhar como médicos no Brasil. Então, essa situação toda, eu como médico, eu sou um médico que não tem vinculação nenhuma e não tem poder financeiro, econômico, não tem acesso à mídia. Se eu falasse isso, por exemplo, uma grande rede de televisão, eu não seria ouvido nem transmitido, porque a mídia brasileira também, como grande parte da sociedade brasileira, está, vamos dizer, vendida para o governo que hoje, de certa forma, controla, através das dívidas que essas empresas têm, controla essas empresas e através também dos empregos que ele oferece à classe média, ele vem, vamos dizer, comprando o silêncio de muitas entidades médicas, vem comprando o silêncio da mídia, e porque à medida que o Estado aumenta o seu poder, essas pessoas vão ficando caladas. Então, por isso que eu estou passando para você, paciente brasileiro, com a seguinte ressalva. De agora para frente, tome muito cuidado com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, porque você pode estar comprando gato por lebre. Você pode estar achando que está sendo tratado de uma doença, está sendo diagnosticado, está sendo tratado, está sendo prescrito de uma doença por um profissional que deveria ter estudado medicina, e graças à importação de pessoas sem formação médica e graças ao decreto presidencial que diz que foi agora votado em 20 de agosto de 2013, que diz que não é preciso ser médico para diagnosticar doenças e para prescrever tratamentos. Então você e a sua família têm de ter muito cuidado com o tratamento e as instituições onde vocês estão buscando tratamento, infelizmente, numa hora de dor, numa hora de dificuldade, que é a pior hora que o ser humano pode encontrar. Obrigado.